Boa tarde! Boa tarde! É isso aí. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Uma honra poder participar mais uma vez do 30º Encontro Trincheiras. E nós vamos aqui falar hoje um pouquinho sobre esse tema, do propósito ao lucro. O caminho, né, dos negócios que transformam. Antes de nós avançarmos, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por prestigiarem esse conteúdo e por nos dar essa oportunidade de compartilharmos aquilo que nós carregamos. Pronto. Mais um pouquinho, antes de avançarmos, eu quero fazer uma reflexão com vocês, através dessa pergunta aqui. Quanto tempo você acha que um novo negócio leva para dar um retorno financeiro positivo? Aqui você pode acessar, você vai acessar o meu perfil, você vai se conectar no Instagram, acessar o perfil lá, tem enquete. Se vocês puderem, votem lá, que eu quero sentir a temperatura, analisar, fazer uma pesquisa de como anda o pensamento de vocês aqui da trincheira. Nós podemos avaliar os pensamentos daqueles que dão testemunho, daqueles que entram nas estatísticas, mas eu queria saber nós, o público próximo aqui, quem está perto da gente, como é que vocês pensam? Entre lá, vote, depois a gente vai fazer uma análise desse resultado, e quem sabe a gente vai trazer os dados no próximo encontro, ou talvez você entre em contato comigo e a gente debata junto essa possibilidade. Vamos falar um pouquinho de propósito de lucro? Antes de nós conversarmos propriamente no propósito de lucro, eu quero dizer que nós não estamos falando aqui somente de estratégias. Nós não estamos falando aqui somente de dinheiro. Nós estamos falando aqui de caminhos. Caminhos que conduzem a resultados. Resultados que geram transformações. Muitas vezes a questão estratégica, a questão de planejamento, ela é necessária e é indispensável. E é fácil até de você adquirir. Existe hoje cursos N. Você acessa as redes sociais, você acessa o YouTube, você acessa N conteúdos falando de planejamento, falando de negócios, falando de investimentos. Mas, porém, todavia, entretanto, nós sabemos que há sim uma dificuldade. Nós estamos treinando aqui comunicação, nós estamos falando de comunicação. Comunicação é uma dessas dificuldades. Muitas vezes a pessoa não consegue absorver aquilo que ela está vendo nas redes sociais. E é por isso que nós estamos aqui falando de uma forma direta, de uma forma bem simples, de uma forma que você consiga entender. Então, nós vamos fazer aqui um breve comparativo entre propósito e lucro. Nós falamos que propósito, ele pode ser e deve ser, e será, se ainda não é na sua vida, a direção. Mas não é qualquer direção. É a direção certa. A direção certa da sua vida, a direção certa dos seus negócios. Mas quando você estabelece uma direção certa, observe que o lucro ele vai vir como consequência. Muitas vezes nós montamos um negócio muito mais preocupado com a receita, muito mais preocupado com o lucro, e nós esquecemos de focar na direção certa. Então, é por isso que é importantíssimo momentos como esse, momentos de preparo, momentos de reflexão, para que você estabeleça o que é propósito do seu negócio, o que é propósito de vida, e direcione de forma corretamente. E, consequentemente, os lucros virão na sua vida, no seu negócio. Falando de propósito, mais um pouquinho. Propósito também é razão de existir. As pessoas hoje, elas vivem sem ter uma razão. Fazem N coisas e não focam em nada. Assistem vários conteúdos e não aproveitam nenhum. Fala-se de vários assuntos e não trazem nenhum conteúdo real para a vida dela, que gere resultados. Propósito é razão de existir. Mas quando nós tratamos o propósito como razão de existir, começamos a viver esse propósito, o lucro ele passa a ser o combustível que faz esse propósito incendiar, que faz esse propósito queimar, que faz os seus resultados serem multiplicados. Então, o lucro é o combustível, consequência do seu propósito aplicado de forma correta e da sua razão de existir. Terceiro item sobre propósito é motivação. Quando você estabelece um negócio de forma que você gosta de executar aquilo, que você se emociona com aquilo, que você fica feliz com os resultados,
automaticamente você vira uma pessoa motivada. Hoje não é difícil você encontrar pessoas que estão desmotivadas. E aí você faz uma breve entrevista. Mas como você acessou esse emprego? O que você faz? O que você gosta? Faz aquele comparativo, aquele bate e volta rápido. Aí você percebe que a pessoa muitas vezes está na área errada, está com a motivação errada. Mas quando você trabalha por propósito, quando você se conhece, quando você fez uma autoanálise, refletiu e direcionou a sua vida profissional para algo que você gosta, para algo que você se sente bem, você vai estar muito motivado constantemente. E quando você está motivado constantemente, automaticamente você é recompensado. Quando você trabalha feliz, você é recompensado com sorrisos. Quando você trabalha feliz, você produz, é recompensado com dinheiro. E assim sucessivamente. Elas surgiram com propósito e transformaram e transformam o mundo até hoje. Separei 5 exemplos para sermos bem breves e você entender o que é uma empresa, o que é um negócio que surge com propósito. Havaianas, levar a alegria de viver ao brasileiro. E aí eu pergunto, quem conhece as Havaianas aqui? Elas cumpriram ou não cumpriram com propósito? Segundo, Nike, trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. Se você tem um corpo, olha, se você tem um corpo, você é um atleta. Tem atleta aqui hoje? A Nike pensou em você um dia e vive pensando até hoje, tem transformado a vida de pessoas e de atletas, pessoas comuns e atletas. Eu garanto que se vocês olharem aqui, tem alguém usando Nike aqui hoje. Terceiro, Google, organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Me chamou a atenção esse Google porque ele não foi nada pretensioso. Organizar a informação quê? Mundial. Informação quê? Mundial. Vocês seriam capazes hoje de projetar um negócio para vocês pensando em transformar o mundo? Ou será que o Google já surgiu transformando o mundo a nível mundial? Reflitam nisso. E por fim, o Walmart. Vender por menos para que pessoas vivam melhor. O Walmart chegou, não sei se ainda é, a maior empresa do mundo. Eles alcançaram ou não alcançaram os propósitos? Transformaram ou não transformaram vidas? Então eu quero dizer uma coisa, propósito não se copia. Vocês entenderam isso? Propósito não se copia. É por isso que sua identidade é única. É por isso que o seu propósito de vida é único. É por isso que o propósito da sua empresa, do seu negócio, ele tem que ser único. As pessoas podem até, as outras empresas podem até copiar o marketing, podem até copiar a estratégia, podem até copiar o modelo, a cor, a paleta de cores, mas o propósito ele é algo que nasce em seu coração e que você implementa na sua empresa e que vai fazer o diferencial do seu negócio por toda a existência dele e que eu creio que vai durar por muito tempo. Então o propósito ele atrai clientes, profissionais e parceiros. Por que propósito atrai clientes, profissionais e parceiros? Porque essas pessoas vão se identificar. As pessoas gostam do que você faz e elas vão se aproximar da sua empresa porque elas se sentem bem, porque elas se identificam. Parceiros e profissionais, fornecedores, eles vão querer fornecer para a sua empresa. Por quê? Porque eles veem resultado, eles veem pessoas sendo transformadas, eles querem fazer parte, eles vão querer, desejar fazer parte desse ciclo e desse seu projeto. Propósito constrói reputação. Quando você monta um negócio, seja de serviço, seja de vendas, e você garante o que você entrega, você garante qualidade, as pessoas começam a falar bem do seu produto, começam a falar bem da sua empresa. E quando alguém fala qualquer coisa, ela vai dizer, olhe, eu garanto aquela empresa, eu garanto aquele negócio. E a reputação daquela empresa vai por diversas gerações, garantindo o sucesso, garantindo os resultados positivos. Propósito não se copia, mas propósito orienta decisões. Quem é que pensa em montar um negócio para ficar pequeno por muito tempo? Nós não podemos pensar assim. Eu falei que o MEI, por exemplo, é o ponto de partida, mas o MEI não pode ser o destino. Então, quando você montar um negócio, que você tiver que pensar em contratar pessoas, e você tiver que avaliar um currículo, e aí você vai dizer, mas essa pessoa é tão legal, essa também é tão legal, qual que eu vou decidir? Qual que eu vou contratar? Você vai escolher por aquela que se alinha ao propósito do seu negócio. Quando você tiver que investir em um setor, quando você tiver que investir em um departamento, e você não tiver recurso para 2, por exemplo, tiver que selecionar um,
você vai olhar e vai dizer, eu vou investir nesse, porque esse é o que se alinha mais ao propósito do meu negócio. Então, propósito orienta decisões. E propósito, mais que isso, propósito sela a sua identidade. Propósito no seu negócio vai selar a sua identidade. Porque dentro da sua empresa, há sim um pouco da sua identidade pessoal. Eu quero dizer que tenha muito, não pouco. Há um pouco, normalmente há um pouco, mas que trabalhe para que haja muito, se não inteiramente, a sua identidade pessoal representada na sua empresa. Porque a sua identidade pessoal revelada e trabalhada no seu negócio, ela vai te representar. Ela vai selar aquilo que você fala que é. Nós falamos muitas coisas, mas o selo do que nós falamos está nas nossas atitudes, está nos nossos projetos, está naquilo que as pessoas olham para a gente e enxergam. Então coloque a sua identidade na sua empresa, no seu negócio, e você vai selar essa marca sua. Lucro, como eu falei, é consequência. E o lucro consequente, o que é que ele gera na sua vida? Ele gera clientes que pagam mais. Por quê? Porque clientes pagam mais por marcas que carregam propósito, por marcas que são alinhadas a valores. Quando você vê uma empresa que ajuda pessoas, quando você vê uma empresa que fornece um bom produto, quando você vê uma empresa que fala bem, que tem princípios, as pessoas não se incomodam em pagar mais. Elas até fazem questão de pagar mais. Várias vezes lá na empresa, lá na minha loja, eu tive clientes que eu cobro o valor e ele diz assim, olha, tá pouco, vou pagar mais. E a gente às vezes não percebe o que é isso. Isso são os valores que a nossa identidade, que o nosso propósito gera e vem em forma de lucro. Renovação de ciclos. Quando a empresa ela prospera, quando a empresa gera lucros, e quando você reinveste esse lucro, seja no salário do funcionário, seja nos negócios, seja num projeto social, você está renovando ciclos. Quando você promove uma pessoa, você renova ciclos. Quando você expande sua empresa, você renova ciclos. Então, lucros, eles vão renovar ciclos. Lucros também premiam esforços. Lucros premia esforços. Quem é que gosta de trabalhar sem receber? Você gosta? Mas você é premiado de alguma forma. É o que você falou, né? Na sua palestra aí. O lucro é consequência, então eu não penso em ganhar. Pronto. Eu ganho de outras formas. Ele vem em forma de prêmio. E muitas vezes a gente pensa que o prêmio é somente o dinheiro. Não, mas o prêmio é isso aqui. Ele acabou de relatar e acabou de testemunhar. É a satisfação. Verdade. É um dos prêmios que o lucro resulta. Não necessariamente o dinheiro. Mas quando você tem uma empresa que você consegue promover um ambiente de harmonia, quando você tem uma empresa que você consegue promover famílias felizes, promover educação, isso é lucro. Porque isso retorna, é retorno para a sua empresa. Uma empresa com pessoas felizes, ela produz muito mais. E uma empresa que produz mais, muito bons alunos, vocês entenderam. Lucros fortalecem compromisso. Quando você tem lucro e você paga o salário em dia, quando você honra os fornecedores, você fortalece o compromisso com essas pessoas. Quando você fornece um produto de qualidade, você fortalece os compromissos com o seu cliente. Então, lucro é tudo isso. E qual a estratégia para alcançar isso? Traduza seus propósitos em metas. Eu tenho uma empresa que cuida de crianças. Eu vou atender esse mês 20 crianças. Eu vou fazer a vida de 20 crianças melhor. Vou tornar a vida de 20 famílias melhores. Eu vou dar consultoria para 20 pessoas, porque eu quero ver 20 pessoas vencendo a depressão. Transforme metas. Use ferramentas. Destaque para... Aqui são os programas, os softwares de gestão de negócios. ERP. CRM, software de gestão de pessoas, de clientes. IA, inteligência artificial. Use disso. O meu CRM lá, por exemplo, eu integro marketplace, venda, análise. É tudo num lugar só. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Potencialize suas causas por meio de impacto social, cultural, ambiental. Está na moda hoje, faz parte. Pegue sua empresa, pegue seu negócio e promova. Promova um time de futebol, promova uma partida de xadrez, promova capoeira, promova coisas de impacto social, cultural, promova recolhimento de lixo. Faça uma campanha pequenininha com 2, 3 pessoas. Coloque sua marca lá, isso vai te dar um resultado. Jogue nas redes sociais. Comunique de forma atrativa e eficaz, que é o que nós estamos fazendo aqui. Comunicando de forma atrativa, de forma satisfatória e de forma eficaz. Ok? Nós vamos ter os desafios? Temos. Primeiro desafio, manter os propósitos.
filtrar o excesso de informações, né? Tem muita informação hoje, vocês precisam filtrar, porque senão vocês não vão passar tanto tempo analisando. Precisa lidar com a pressão por resultados, precisa vencer a concorrência, vencer a burocracia, manter a saúde financeira, ser adaptável e criar uma cultura organizacional, certo? Síntese, são 5 pontos. Descubra seu propósito, define o impacto que deseja gerar. É meio que um passo a passo. Primeiro. Segundo, transforma esse propósito em uma proposta de valores. Terceiro, estruture um modelo de negócio que seja sustentável, alinhado ao seu propósito. Quarto, construa relacionamentos e entregue valor de forma consistente. E quinto, escale. Ou seja, bote isso para andar, crescer, mesmo que você não esteja presente. Escale o impacto, transforma em lucro recorrente. Ok? Propósito sem lucro é insustentável. Porém, um lucro sem propósito, ele é vazio. Eu sou Danubis, José. Vocês podem acessar aqui no WhatsApp se quiserem fazer alguma pergunta. Hoje a gente está trabalhando com uma associação. Se vocês quiserem se associar, sejam bem-vindos. E eu quero colocar aqui para finalizar, se você ficou curioso sobre o tema, eu tenho checklist para quem quer montar uma empresa ou para quem já tem um pequeno negócio e quer fazer uma análise para saber se está indo na direção certa, se quer saber o que precisa fazer. Nós temos um checklist lá com algumas informações, algumas dicas. Se você quiser contratar, fique à vontade. Mas, se quiser fazer parte, não precisa nem contratar isso aqui. É só procurar lá através desse WhatsApp que nós vamos expandir a nossa rede. Ok? Na hora do intervalo a gente vai estar lá fora. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só nos procurar. Agradeço pela participação e até o próximo encontro. Salva de palmas.